A Justiça determina à Polícia Federal o arquivamento do inquérito contra a líder indígena Sônia Guajajara. O inquérito foi aberto a pedido da Fundação Nacional do Índio para investigar críticas de Sônia Guajajara contra o governo federal no documentário Maracá, que mostra o impacto da pandemia e a violação de direitos da população indígena do Brasil. Sônia é acusada pela FUNAI, órgão vinculado ao governo federal, de participar de uma campanha de calúnia e difamação por divulgação de informações de indígenas doentes e mortos. Mas a articulação dos povos indígenas do Brasil entrou com um pedido na Vara Criminal do Distrito Federal para anular o inquérito. O juiz Frederico Botelho de Barros Viana aceitou o pedido. Na decisão, justificou que a atividade política e social em defesa da população indígena não pode ser perseguida por aparatos estatais e que a FUNAI tentou veladamente aplicar a Lei de Segurança Nacional contra a líder indígena. O juiz anulou a intimação e deu 5 dias à Polícia Federal para prestar informações sobre o inquérito. Sônia Guajajara comemorou a vitória nas redes sociais e disse que o governo busca intimidar os povos indígenas numa nítida tentativa de cercear a liberdade de expressão, que é a ferramenta mais importante para denunciar as violações de direitos humanos. Quando a gente aparece nos lugares, assim, seja na universidade, seja em algum outro trabalho, as pessoas se admiram. Olha, tem um índio aqui trabalhando. Olha, tem um índio aqui na universidade, que eu fui junto com vários artistas, né, para entregar documento na Câmara e no Senado. Eu estar ali para eles era assim como que fosse uma outra criatura, sabe? De outro mundo. E aí uma dessas atrizes chegou para mim e perguntou: me conta uma coisa, você ainda mora na tribo? A civilização já chegou lá? Eu fiquei, não sei o que você chama de civilização, né? Vamos ter que discutir o conceito primeiro. O Brasil vive um momento histórico complexo e eu acompanhei aqui a Curitiba a visita que os governadores promoveram ao presidente Lula. Presidente Lula que, de maneira dividida, num julgamento no Supremo Tribunal Federal, foi decidida a sua prisão em segunda instância. Isso precisa ser revisto. O Lula foi preso sem crime e sem prova. E o Brasil está aguardando essa decisão ansiosamente. Atenção aí, ministro. Quais dessas frases que mais matou gente no Brasil? Frase do presidente Jair Bolsonaro. Ele botou várias frases lá. Tá. Sabe qual seria a minha resposta? Ô, prezado senador. Prezado, excelentíssimo senador. Frase não mata ninguém. O que mata é desvio de recursos públicos que seu Estado desviou. Então vamos investigar o teu filho que a gente resolve esse problema. Desvio mata. Frase não mata. O deputado federal Renan Filho é acusado de usar verbas de gabinete para o pagamento de advogados da família. As verbas de gabinete são recursos públicos usados para custear as atividades dos parlamentares durante o exercício do mandato. Denúncias apontam que o deputado Renan Filho já repassou cerca de R$190 mil a escritórios de advocacia de Alagoas desde fevereiro de 2011. O dinheiro teria sido usado para defender o deputado e seu pai, Renan Calheiros, recém-eleito presidente do Senado, em causas trabalhistas e cíveis. Em um dos processos que tramita na Justiça de Alagoas, Renan Filho pede indenização por danos morais e materiais a um consórcio de automóveis. Já o senador Renan Calheiros é acusado de peculato, falsidade ideológica e falsificação de documentos por ter desviado verbas de gabinete para pagar pensão a um filho.
escândalos com famílias envolvidas na vida pública nacional são frequentes. Aliado da família Calheiros, o senador José Sarney foi acusado de liberar recursos a municípios por meio de critérios políticos na época em que era presidente da República, na década de 1980. E ainda fraudes em licitações e bens não declarados. No início dos anos 2000, o genro de Sarney, Jorge Murad, foi acusado de intermediar o repasse de verbas federais para o estado do Maranhão, que tinha como governadora Rosiana Sarney, filha do senador. Rosiana é frequentemente envolvida em escândalos, sendo investigada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público por desvio de verbas públicas, crimes financeiros e eleitorais. Os outros filhos do senador, Fernando, e o deputado federal Sarney Filho, também já foram denunciados por crimes contra a administração pública e por operar esquemas de corrupção. Em 2000, o então governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, foi acusado de favorecer empresas em concorrências públicas e contratar sem licitação. Em 2008, Rosinha Garotinho era governadora do estado. Na época, o casal Garotinho foi denunciado por acobertar ações de policiais ligados ao governo, como facilitação de contrabando, proteção a contraventores, lavagem de dinheiro e corrupção. Em 2010, o ex-governador do Amapá, Valdez Góes, sua mulher, a deputada estadual Marília Góes, e o primo, Roberto Góes, foram presos por suspeitas de desvios de recursos do Estado e da União. Roberto Góes é ex-prefeito de Macapá e também responde a inquéritos por uso indevido de verbas da prefeitura e porte ilegal de armas. Em muitos casos aí, como se diz, quem puxa os seus não degenera, não é? Porque a questão do DNA, como é forte, gente, é impressionante. Como se repete, existe assim uma... eu acho que a gente fica aqui falando mal deles, acusando, falando, mostrando e tudo, mas eu acho que essas pessoas, elas não ficam afetadas por essas críticas. Não, acho que não tem essa sensibilidade, né, em relação a isso. Faz parte daquele grupo de pessoas que tem a indiferença, né? Mas no Brasil é tanta corrupção, acho que temos que fazer um museu, né, todas as formas de corrupção existentes, né? Alguém já deu essa ideia, eu acho que a ideia é boa, né, de você poder registrar tanta coisa que foi. Agora, a gente tem falado tanto dos Calheiros, dos Sarneys e tudo mais. Agora, o que a gente precisa começar a apontar é quem dá a sustentabilidade, porque eles são assim, eles não se incomodam com as críticas e seguem adiante, não é verdade? Não se incomodam, ensinam filhos e netos, ainda por cima. Exatamente, existe um legado aí. Um legado, quer dizer, então, realmente, a falta de incômodo ou vergonha ou pudor chega a um nível muito íntimo, né? Exatamente. Agora, a primeira página da Folha hoje, acho que tem, assim, não dá para deixar de reparar, 3 matérias, uma depois da outra, mostrando atitudes de falta, assim, de realmente contato, sintonia entre o Congresso Nacional e a população. Então, primeiro, a notícia do Renan Calheiros, a sua eleição, quer dizer, não está nem aí, com todo o inquérito acontecendo, todas as acusações, né? Depois, os 6 deputados que estão mentindo porque a Folha fez uma enquete, né, perguntando quem é que teria votado em quem. Em quem, né? E esse é o mais grave, não é? Porque é aquele que não assume. Não assume, quer dizer, votou no Renan Calheiros e tem vergonha de dizer ao público que votou. Né? Porque sabe que fez uma escolha horrorosa, não é? Quer dizer, porque se não achasse, vai lá, assume, como tantos outros foram lá, abraçaram, cumprimentaram. Não é? E a falta realmente de prestação de contas mesmo, a opinião pública. Quer dizer, abaixo-assinados, protestos, cartas, tudo acontecendo e há esse distanciamento, essa falta de sintonia, essa alienação mesmo do Congresso Nacional em relação à população.